Jesus também contou esta parábola para os que se achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé, orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Amém? Glória seja dada ao nosso Deus. A Bíblia afirma que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis ou palavras inexplicáveis. Está lá em Romanos 8, 26. Mas certa feita, os discípulos de Jesus pediram a Jesus que ensinassem a eles orarem. E Jesus, nessa feita, apresentou-lhes o Pai Nosso. Jesus vai lá e apresenta a eles o Pai Nosso. E quando Jesus apresentou o Pai Nosso, Jesus não começou logo dizendo como deveriam orar, mas ele disse uma coisa importante. Jesus começou dizendo: quando orarem, não fazer iguais aos hipócritas, que chegam nas sinagogas e oram de voz alta, e oram nas esquinas para que o povo veja. Jesus advertiu. E o ministério de Jesus, ao longo desses 3 anos e 6 meses que Jesus passou pregando o Evangelho, pregando o reino dos céus, Jesus combateu a hipocrisia fielmente. O que mais Jesus falou foi contra as pessoas que eram hipócritas, pessoas como os fariseus. Eles foram combatidos e foram combatidos ferrenhamente por Jesus. Jesus descreve os fariseus como devedores falidos, incapazes de cumprir as promessas feitas a Deus. Jesus descreve eles assim. Certa feita Jesus disse: vocês são hipócritas fariseus, vocês engolem uma mosca e arrotam um camelo, obrigam o povo a carregar fardos que vocês mesmos não carregam, vocês dizimam das hortelã até do endro. Jesus falou certa feita para eles que eles eram sepulcros calhados, ou seja, pessoas religiosas, pessoas que viviam dogmas religiosos, mas que se achavam melhores que as outras pessoas por serem assim. Pessoas que achavam que era justificado porque oravam bonito, porque sabiam falar, porque conheciam uma lei. Pessoas que se achavam melhores que as outras porque eles se vestiam como sacerdotes, e alguns eram sacerdotes em templos, mas não cumpria de fato o que Deus exigia deles. Jesus chamou esses homens de hipócritas, pessoas que falavam uma coisa na boca, mas o coração estava longe de Deus. Esse fariseu foi junto com o publicano no mesmo momento orar, segundo a parábola de Jesus. Jesus usou essa parábola para mostrar como se deve orar, porque antes Jesus estava falando da viúva e o juiz iníquo. Jesus estava falando da perseverança em oração, mas Jesus ensina agora como se deve orar verdadeiramente, como se deve chegar na presença de Deus. Jesus ensina que a verdadeira oração feita pelo ser humano, quando se chega na presença de Deus, é de humildade, é de reconhecimento e não de exaltação. Esse homem fariseu, ele vai nessa parábola contada por Jesus, no mesmo instante, no mesmo lugar, falar com o mesmo Deus que o publicano. 2 homens na presença do Senhor, 2 homens iguais, porque eram seres humanos, mas diferentes na maneira de pensar, diferente na maneira de agir,
diferente. Por quê? Porque um vivia com a lei cravada na testa, no braço, pendurada no pescoço, e se achava o tal. Por isso ele chega na presença de Deus, ele bate lá diante de Deus e diz assim: Senhor, graças te dou, porque não sou como as outras pessoas. Eu jejuo 2 vezes por semana, e a lei dizia que os judeus deveriam jejuar 1 vez por ano, no tempo da purificação, da expiação. E ele fazia exageradamente, 2 vezes por semana, ou seja, se justificava do seu sacrifício em vão, porque ele achava que o sacrifício do jejum dele o justificaria diante de Deus. Ele também alega, dizendo: dou graças também porque eu dou a 10ª parte de tudo que eu ganho, ou seja, devolvo o dízimo. Como diz em Levíticos, sobre a lei do dízimo, 27:30. E ele se exaltava porque dava o dízimo. Ou seja, uma pessoa que se achava melhor que as outras, porque fazia o que as outras não faziam. Mas Deus não estava pedindo isso dele. Esse homem, quando chega diante de Deus, ele não ora a Deus. Ele não ora. Ele ora a si mesmo. Ele ora as pessoas. Ele procura fazer uma oração que lhe dê uma posição de status de santidade diante dos outros. Ele apresenta-se no templo como uma pessoa santa, purificada e apta a estar na presença de Deus, menosprezando os demais. Ou seja, eu sou o tal, melhor do que os outros. Quando Jesus ensina o Pai Nosso aos discípulos, Jesus diz assim, a primeira coisa que Jesus diz no Pai Nosso é o quê? Pai nosso que estás aonde? No céu. Santificado seja o teu nome, ou seja, o teu nome é santo, Senhor. Jesus ensina que devemos entrar na presença de Deus dizendo: o Senhor é o nosso Pai. Santo é o teu nome, porque só o Senhor é santo. Nós somos pecadores porque todos nós pecamos. Jesus ensina que as pessoas têm que ter humildade a chegar diante de Deus. Não chegar como pessoas santas, mas chegar como pessoas que precisam ser santificadas. Existe uma diferença entre eu me achar santo e eu me achar uma pessoa que possa ser santificada. Ou seja, se eu me achar santo, eu me igualo a Jesus. Mas se eu me achar que eu posso me santificar, ou seja, seja perdoado dos meus pecados, eu posso ser igual a Jesus. Não foi isso que Paulo disse? Eu corro em busca do prêmio, em busca de um corpo incorruptível igual ao do meu Jesus. Ou seja, Paulo almejava ser como Jesus, mas não se achava igual. Há uma diferença entre a gente saber o nosso lugar. E aqui estava 2 homens, e esse homem fariseu, detentor da lei, conhecedor da lei, e ele vai lá e diz: olha, o meu dízimo me justifica. Ou seja, o dinheiro que eu dou para a igreja me justifica. Ou seja, o jejum que eu faço me justifica. E nós, no dia de hoje, o que mais observamos são pessoas com esse comportamento. Pessoas que vão para o monte, passam uma semana e descem achando que é mais santo do que todo mundo. Pessoas que fazem um jejum de 7 dias, se acham que o jejum dela santifica ela mais do que todo mundo. Pessoas que se vestem de pano de saco e se acham que porque o sacrifício que ela está fazendo, de se humilhar, de vestir um pano, sair na rua com o voto de humildade, entre aspas, faz ela ser mais santa e profeta do que todo mundo. Está acima das pessoas. Pessoas porque obrigam as outras a usar um véu, se acham que a igreja é perfeita, melhor do que todo mundo, o sacerdote de Deus. Pessoas porque conhecem a lei ou a Bíblia mais do que os outros, se acham melhores do que as pessoas que conhecem menos. Pessoas que se intitulam santos diante de Deus, e as orações delas são assim:
Senhor, eu não sou igual aos ímpios, eu não sou igual àquele ali, aquele outro, eu sou santo, eu sou perfeito, então eu sou justificado diante de ti, não sabendo ele que quem justifica a gente é o sangue de Cristo. E Jesus propôs a parábola para mostrar que não há diferença de pessoas, há diferença de caráter. Não é o preto, não é o branco, não é o amarelo, não é o aleijado, não é o pobre, não é o rico, que para Deus faz diferença. O que faz diferença para Deus é a maneira que nós já chegamos a Ele e como nós já chegamos a Ele. Em que condição a gente se aproxima de Deus? De pecadores precisando da misericórdia ou de pessoas justificadas pelas suas obras? Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 que nós não somos salvos pelas obras da lei, mas sim pela graça de Deus. É um presente dado àquele que crê, porque somos feituras de Deus, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Somos pessoas criadas para praticar o bem. Isso não é mérito. O mérito Jesus vai apontar. Jesus, ele faz uma menção a dois homens que estavam diante de Deus no mesmo templo fazendo orações. Pessoas como hoje que estão diante de Deus nas mesmas igrejas fazendo oração. Só que umas oram dizendo: Senhor, eu sou miserável, eu sou pecador, eu preciso da tua misericórdia. E outras oram dizendo: eu sou santo e eu tenho autoridade de não me misturar com esse daí. Pessoas que excluem as outras por saberem mais. Pessoas que não conseguem olhar o seu próximo com amor, com benevolência, com igualdade. Não conseguem descer do pedestal e se humilhar na presença de Deus. Aquele homem estava ali fazendo uma oração não para Deus, mas para si mesmo. E Jesus, ele vai lá e agora mostra o exemplo do publicano, ou seja, do cobrador de impostos. Jesus diz o seguinte, versículo 13: mas o cobrador de impostos ficou de longe, ou seja, nem se aproximou diante do altar. Ele ficou de longe e de cabeça baixa. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu, porque era comum as pessoas orarem de cabeça erguida. Esse homem não teve coragem de levantar sequer o rosto diante da presença de Deus. Batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Ou seja, ele reconhecia que ele era um pecador, e ele batia no lugar onde ele sabia que tinha maior quantidade de pecados. Ele dizia: o meu coração é corrupto, o meu coração é podre, o meu coração precisa de misericórdia, o meu coração precisa de arrependimento, o meu coração precisa ser purificado. Senhor, tem misericórdia de mim, não me imputa esse pecado, perdoa as minhas ofensas. Jesus ensina a orar o Pai Nosso aos discípulos, e Jesus diz: Pai nosso que está no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas Jesus fala uma coisa nesse Pai Nosso que não pode ficar de fora: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Ou seja, Jesus, ele ensina que todas as pessoas que oram, elas oram e têm o dever de dizer: Senhor, eu sou falho, pecador e preciso da tua misericórdia. Eu perdoo para que o Senhor me perdoe. Eu sou bom para que o Senhor seja bom comigo. Eu sou humilde para que o Senhor tenha compaixão de mim. Eu te reconheço, Senhor, como Senhor santo, imaculado, mas eu sou um miserável que estou aqui diante de ti, um moribundo. E esse homem reconheceu que não era digno de estar ali, por isso ele ficou de longe, por isso ele se humilhou, por isso ele reconheceu. E Jesus, ele olha
na parábola contada e mostra que há diferença de pessoas que vão ao templo. A diferença de pessoas que dizem seguir a Deus. A diferença de pessoas que clamam o nome do Senhor. Ele disse assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Tem muita gente que diz Senhor, Senhor, mas o coração está longe de Jesus. Porque o coração é senhor de si mesmo. O coração não reconhece as suas falhas. O coração é orgulhoso, prepotente. O coração não consegue reconhecer os seus erros. A mente só pensa em si. Já o publicano orava de cabeça baixa, humilde, dizendo: Senhor, o que é que eu faço, meu Deus? Me perdoa. Eu sou um desgraçado, eu preciso do teu perdão. Aí Jesus vai dizer no versículo 14 o seguinte. Jesus vai dizer: e Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Por que Jesus, nessa parábola, ele escolhe logo um publicano para contar sobre esses dois casos, o do fariseu e deste homem? Porque os publicanos eram judeus que trabalhavam para os romanos, odiados pelos judeus, eram tratados como traidores. Nós temos na Bíblia duas pessoas que seguiram Jesus com a mesma característica. Uma era Levi, chamado de Mateus. Levi era cobrador de impostos, e quando Jesus olhou para ele e disse: segue-me, ele largou tudo e seguiu Jesus. Ou seja, ele entendeu que Jesus era o maior prêmio da vida dele. Ele entendeu que ele precisava de Jesus. E quando Levi larga tudo e Jesus vai para a casa dele comer, lá Jesus está e os fariseus hipócritas questionam. Lá em Mateus 9, questionam: como é que o mestre de vocês come com pessoas desse tipo? O mesmo contexto. Eu não sou igual a esse publicano, cobrador de impostos. Como é que ele se mistura com pessoas desse jeito? Jesus, ouvindo isso, Jesus disse: quem carece de médico são os doentes e não os sãos. Eu vim para os doentes e não os sãos. A pessoa que se reconhece como pecador, Jesus vai limpar ela. Mas quem se acha santo, Jesus não tem o que fazer. Médico só cuida de quem está doente, de quem está são, ele dispensa. Jesus veio para consertar as pessoas que estão precisando de misericórdia. Jesus não veio para quem se acha santo. Quem se acha santo nunca vai ser santificado. Mas quem se acha um pecador, Jesus vai tirar os pecados, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E Jesus veio para tirar o pecado do mundo, porque é o Cordeiro de Deus que veio tirar pecados. Quando nós chegamos na presença de Deus dizendo: Senhor, eu sou um pecador, eu sou cheio de falha, eu tenho o mesmo de defeito, mas se o Senhor me aceitar, Pai, e me der a tua misericórdia, eu vou melhorar. Eu sei que eu consigo. Vai tirando os carrapichos, vai me limpando, porque eu não sou digno, Senhor. Ainda não sou digno. Eu ainda sou incapaz. Mas eu sei que o Senhor vai me consertar. Eu sei que o Senhor vai me limpar. Eu vou poder sentar à mesa com o Senhor com o coração limpo. Eu vou poder voltar para casa de cabeça erguida. Eu vou poder voltar para casa com a cabeça totalmente erguida. Quem justifica o homem é Deus e não as nossas obras. O publicano achava que o que ele fazia justificava ele. Justificava ele. E aí está o caso. Zaqueu era outro publicano. Zaqueu, quando ouviu falar de Jesus, Zaqueu faz o quê? Zaqueu se apressa e sobe numa figueira brava. Jesus passa e olha para cima e diz: desce daí, Zaqueu, depressa, porque hoje me convém cear contigo. Dois publicanos que Jesus foi na casa comer: Mateus, Levi e agora Zaqueu. Jesus novamente senta à mesa com pessoas pecadoras. Mas Zaqueu faz uma coisa interessante. Depois da ceia, Zaqueu pega e
e diz: Senhor, hoje eu decido dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu cometi, olha, alguma coisa contra alguém, eu vou devolver, 2 vezes mais. Olha o que ele fez. Ele confessou os seus pecados. Provérbios 28:13 vai dizer: quem esconde suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa, ou seja, se humilha e as deixa, alcança de Deus a misericórdia. Olha o que Jesus falou aqui para o publicano na parábola. Quem falou com o pessoal? Quem voltou para casa em paz? Porque os humilhados serão exaltados. Mas não é humilhado de humilhar o outro, é quem se humilha na presença de Deus. E a humilhação que Jesus está dizendo é a que ele contou na parábola. Batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. É se reconhecer, é saber quem você é. Eu sei quem eu sou. Eu sou uma pessoa em fase de construção. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, ninguém é perfeito. Não tem ninguém santo neste mundo. Só Jesus foi santo. Nós estamos nos santificando, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Lucas, vê se a ceia está pronta. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E as pessoas precisam entender isso. Por quê? Para que nós não sejamos os fariseus, para que não sejamos, os fariseus, os hipócritas da igreja, para que não sejamos como esse homem na parábola, para que não sejamos essas pessoas, porque o mundo está cheio de pessoas assim. A igreja, melhor dizendo, está cheia de pessoas assim. Pessoas que excluem pelo cabelo, pessoas que excluem pela roupa, pessoas que excluem pelo sapato, pessoas que excluem as outras, porque as pessoas não têm os mesmos costumes delas. Pessoas que olham, porque o casamento dela é uma benção, da outra não é. Ela diz: aquela pessoa ali não é uma miserável, não dá para andar comigo. Porque tem o filho, a família, o marido não é convertido. Ali eu vejo pessoas excluindo pessoas na igreja porque não é casada. Eu vejo pessoas excluindo porque as pessoas não se batizaram ainda. Eu vejo pessoas excluídas porque não dizima. Eu vejo pessoas excluídas porque não fazem o que elas fazem. Era isso que o fariseu estava fazendo com o publicano na parábola, excluindo. Graças te dou, porque eu não sou igual esse publicano aí, esse cinzinho aí. Eu sou santo, ele não, é pecador, miserável. Eu sou melhor do que ele, eu sou mais santo do que ele, eu sou digno de estar aqui, ele não. Pessoas que acham que a igreja é lugar delas. Pelo contrário, igreja é hospital da alma. E Jesus provou isso nessa parábola. Jesus provou dizendo: quem dos dois foi para casa exaltado? Quem dos dois foi para casa em paz, de alma lavada, de consciência limpa? Pois uma oração humilde e sincera lava a nossa alma. Quando nós oramos, como Jesus nos ensinou, exaltando Deus, reconhecendo que somos pecadores, carentes da misericórdia, então o Senhor levanta e nos exalta. Mas na parábola estavam os dois diante de Deus, mas só um foi convencido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Quando uma pessoa ela não é convencida do seu pecado e que vai ter um juízo contra ela, é porque ela é vazia. Por isso Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. Esse homem era um sepulcro caiado. A boca dele falava de si mesmo e não de Deus. A boca dele confessava que ele era santo e não se humilhava na presença. Ele se exaltou, se achou melhor e saiu de lá humilhado, porque Deus
Ele é contra os soberbos, odeia os soberbos, mas ama os humildes. E esse homem, ele foi humilde e se humilhou, dizendo: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E eu queria trazer uma coisa para vocês hoje. Sabe quantas pessoas não participam de ceia porque se acha excluído? Porque fica o outro irmão preocupado com o irmão apontar o dedo? Sabe quantas pessoas não participam do pão da ceia de Jesus porque se acha excluído ou porque é excluído pelas pessoas? Tem pessoas excluindo pessoas de sentar à mesa com Jesus. Tem pessoas se achando melhor do que as outras. Quem de vós que não tem pecado que atira a primeira pedra, Jesus disse. Se a Santa Ceia for para pessoas que se acham santas, então ninguém vai tomar, porque todos nós somos pecadores. Nós estamos a caminho da santificação, a caminho da purificação, a caminho da mudança de vida. Nós estamos a caminho, mas para isso precisamos ser igual o publicano. Precisamos nos humilhar na presença. Se Deus justificou na parábola que Jesus contou, a pessoa que se dizia pecador, batia no peito e confessou os seus pecados e foi aceito por Deus, por que uma pessoa que confessa os seus pecados e as deixam não pode participar da mesa de Jesus? Por que uma pessoa que se rende diante de Deus e que está buscando a santidade não pode participar da mesa de Jesus? Porque o fariseu vai dizer? Porque o fariseu vai dizer: olha, ele não pode porque esse miserável é pecador. E eu não, eu sou dizimista. Eu não, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu não, eu faço sacrifício de oração, vou para o monte para 7 dias. Eu não sapateio no altar, rodo no altar. Eu prego bonito, eu falo bonito, eu oro bonito. Mas Deus não está olhando para isso. Grandes coisas. Se eu não pregar aqui, você prega. Deus chama lá o mendigo, bota aqui e prega. Quem prega é Deus, não é a gente é nada. E quando a gente exclui as pessoas, a gente está dizendo que nós somos fariseus. A nossa oração, ela é ineficaz. Ela não é oração de humildade. É uma oração soberba. É uma oração a si mesmo. A igreja de Jesus não tem lugar para fariseu. A igreja de Jesus não tem lugar para pessoas soberbas. Porque quem se humilha na presença de Deus é exaltado, mas quem se exalta é humilhado. Tem muita gente que no dia do juízo vai ser humilhado por Deus. Vai voltar para casa com a cabeça baixa. Vai voltar para casa triste. Vai voltar para casa revoltado porque perdeu. Tem muita gente assim. Jesus terminou dizendo que os humilhados serão exaltados. Mas é quem humilha o irmão? É quem foi humilhado pelo irmão? Só? Ou quem se humilha na presença de Deus? Você viu o publicano dizer: ó, eu estou me humilhando, ele não. Não, ele bateu no peito e disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um. Quando você for tomar sua ceia hoje, o diabo, o Satanás, o fariseu do diabo vai falar na sua consciência: você não pode, porque você é um pecador. Você não deve, porque você é um pecador. Mas bata no seu peito e diga: Senhor, tem misericórdia de mim. E aí você vai tomar sua ceia de consciência e vai para casa de consciência limpa. Amém? Falta 5 minutos para 9 horas. Eu estou triste hoje porque muita gente não pôde vir porque está virose e preferiu ficar em casa para não expor a igreja. Amém? Pessoas humildes e pessoas sinceras preferiu não expor os demais. A minha esposa estava preocupada com quem ia servir a ceia. Eu deixei ela se virar. Não disse nada. Aí ela deu providência. Amém? Gente, eu queria, antes de mais nada, de participar da ceia, agradecer uma irmãzinha que a gente tem aqui. Ela chegou há pouco tempo, mas chegou servindo.